Vamos lá, eu vou tentar aqui pela terceira vez. Eu comecei a gravar pela primeira vez e o vídeo não, o áudio não estava saindo, né? Tentei a segunda vez, do mesmo jeito, agora a terceira vez. Mas acho que agora vai. Bom, pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos aí ao Vitor Duo, né? Queria trazer aqui um pouco para você algumas reflexões, né? Assim, não é clickbait, tá? De fato, se você não tiver preparado, ou se você não tiver aí algumas coisas bem norteadas, né, no seu período de formação e de discernimento para o sacramento do matrimônio, é bem provável que você entre para a estatística, né? Você acabe separando depois. Né? Assim, é muito a realidade que nós vivemos hoje, né? Isso não estava ali na minha infância, né? Na época que eu vou fazer 43 anos agora. Quer dizer, agora não, está próximo, né? Que vai ser em fevereiro. Na época dos nossos pais, você não tinha muitos problemas em relação a você levar as coisas com muita seriedade, né? Assim, as gerações anteriores, elas sempre foram gerações que tiveram uma formação por parte do pai, por parte da mãe, de que a vida é muito séria, né? E que as coisas são muito sérias, né? Você não pode levar as coisas de qualquer jeito, né? Assim, e quando você vai casar é exatamente igual. De fato é preocupante, né? De fato é muito preocupante quando você se depara com uma realidade que é a realidade de que tem sido muito comum a gente ver pessoas que, sei lá, tem 4, 5 anos de relacionamento, né, entre noivado, namoro, etc. E aí esse pessoal casa, e aí não passa um ano, não dá um ano e meio, não dá 2 anos, e o pessoal separa, né? O casal acaba separando. E aí assim fica a pergunta, bom, mas os problemas passaram a existir agora, se os problemas eles já não existiam antes? Qual é essa realidade, né, para o casal? Qual é a realidade para quem de fato lança a mão de tomar uma decisão muito séria e de não observar os pontos que são fundamentais e cruciais para que você case e você faça o negócio dar certo? Porque esse é o desejo e é o que espera a igreja, né? A igreja católica, no caso. Um grande problema que eu percebo, e aí é onde está o meu ponto de incômodo, né? É perceber que, assim, como eu falei no vídeo anterior, no vídeo de apresentação, as paróquias elas têm uma grande limitação em relação à administração desse curso, né? O CMBL já tem um diretório, né, voltado ali para a formação em curso de noivos, é um diretório muito completo, mas assim, entra naquele problema de você não ter a condição de aplicar um curso que seja um curso que tenha tempo, que tenha ser um curso de 6 meses, um curso de 8 meses, ou um curso de até um ano para noivos. Né? Por quê? Porque é de igual importância e é de igual seriedade como um padre quando ele decide receber, ele opta, ele deseja e decide pelo sacramento da ordem, né, e ele é ungido pelo bispo, né, é algo muito sério. Então, assim, o casamento, ele também é algo muito sério. Né? Claro que existe uma diferença, assim, né, bem grande, porque o sacerdote nos dá o Cristo, né, o sacerdote nos dá a alegria da nossa vida, a alegria, a plenitude para a nossa vida terrestre, né, que é receber nosso Senhor Jesus Cristo sob o véu do sacramento, né, e se alimentar dele e saber que a cada dia basta seu cuidado, a cada dia basta sua preocupação. Mas enfim, o fato é que o casamento em si, você precisa passar por um processo de formação. Você precisa passar por um processo. Eu estou olhando aqui pro lado aqui porque minha colinha está aqui, tá aqui no notebook, tá? Então assim, você precisa de fato estar preparado para dar os próximos passos. Né? Só que para você dar os próximos passos, você precisa também conhecer um pouco de si. É claro que antigamente, e aqui, né, na minha época de criança, dos meus pais e avós, e acredito que de vocês também, o pai ele tinha um papel muito objetivo. Né?
a mãe tinha um papel muito objetivo. Eu posso até fazer aqui um paralelo de comparação para vocês entenderem, né? O coração, o nosso órgão, o coração, a função dele é bombear sangue. Tá bom? A função dele é fazer com que o sangue ele circule em todo o corpo, ele, né, chegue ao cérebro, e aí chegam os nutrientes, chega o oxigênio, mas assim, o coração ele não consegue fazer o papel do pulmão. E tampouco o pulmão consegue fazer o papel do cérebro, né? Então, dentro daquilo que é a nossa constituição natural, né, e biológica, aquilo que é a nossa constituição de como fomos criados, né, isso fala exatamente qual que é a função e a importância, né, de como que uma família deve funcionar, de como que uma família tem que funcionar para que ela dê certo. Só que todas essas perguntas, né, quem é a pessoa que eu estou casando, né, como que ela trata as pessoas, como é que ela trata os mais pobres, como que ela trata as crianças, como que ela trata os mais velhos, qual é a visão dela em relação a dinheiro, qual é a visão dela em relação à fidelidade, qual assim, é claro que, mas como é que eu vou saber se fulano, né, se o meu futuro cônjuge é fiel ou não? É claro que você não vai fazer uma pergunta objetiva de dizer, olha, você é fiel? Todo mundo vai responder. Mas assim, como que você se faz a pergunta, e aí aqui vai um ponto muito importante, você se faz a pergunta, será que essa pessoa ela é fiel? Será que como que essa pessoa lida com o dinheiro? Qual a visão dela sobre dinheiro? Qual a visão dela sobre a vida profissional? Você se faz essa pergunta e você não pede uma resposta, mas você observa a resposta no comportamento dessa pessoa, seja o seu marido, seu futuro marido, da sua futura esposa. Por quê? Porque é mais fácil de você ter uma resposta mais assertiva. Porque se você disser, mas você fica bravo normalmente, a pessoa, não, imagina, eu sou um monge, eu sou quase um monge beneditino, eu sou sossegado, eu sou tranquilo, né? Eu estou falando um monge beneditino, não que um monge beneditino não fique bravo, né? Não, mas ele tem uma outra coisa que é importante na vida do casal, que o monge ele já tem trabalhado nele as virtudes, né? Então você imagina que ele tem a virtude da fortaleza. Então você imagina que ele tem todo um trabalho emocional, psicológico e também espiritual, no ponto de vista da vida de oração, né, da tomada dos sacramentos, de receber os sacramentos, que com a disposição do coração ele se coloca a trabalhar, se observar, se conhecer e procurar caminhos, né, pedindo a ajuda e a orientação de Deus para que ele saiba dominar essa ira, né, para que ele saiba dominar esse impulso, né, mais nervoso, né. Então, veja, é óbvio, né, você não vai perguntar à pessoa se ela se irrita ou não, você observa como que ela lida com as coisas, né, você observa como que ela lida em relação à questão do ciúme. Já no namoro, né, existe esse comportamento predominante de ciúme, de controle, de investigações no celular, né, como que essa pessoa cuida dos pais, como que essa pessoa fala dos pais, como que é a relação desse homem com a mãe, desse homem com o pai. Então todos esses pontos você precisa saber disso de antemão, né? E você precisa ter o olhar apurado, formado, direcionado para que você entenda um pouco do que é o comportamento do seu cônjuge, né? E uma outra coisa você sabe qual é o temperamento do seu cônjuge? Francisco, mas eu não acredito muito nessas ideias de temperamento, porque as pessoas dizem que agora já não faz mais tal coisa porque ela é colérica, ela não faz mais aquilo porque é sanguínea, ela não faz mais aquilo outro porque é melancólica, é fleumática, etc. E tal. Então, a importância de você conhecer o seu temperamento e o temperamento do outro, existe um duplo movimento aqui, tá? O primeiro movimento eu preciso conhecer o meu temperamento para que eu consiga identificar com mais facilidade os meus defeitos predominantes. E a partir desse olhar, né, próprio, essa autoavaliação, eu também identificar no meu cônjuge qual é o temperamento dele ou o temperamento dela e saber de fato quais são os pontos mais sensíveis em relação ao defeito dominante dele.
E aí, o último movimento, falei que é o movimento duplo, esse é o primeiro movimento, né? De você se autoconhecer, mas também você ter um olhar de misericórdia com o seu cônjuge. E aí você tentar buscar caminhos, né? Para que você tenha conversas difíceis da maneira correta. Você tenha conversas difíceis, mas você sempre, sempre, sempre você consiga colher muitos frutos. E isso você só consegue fazer se você tiver uma certa maturidade. E aí assim, veja quantas perguntas você precisa fazer, você precisa, né, responder interiormente. E até pode ser conversado também, tá? Mas aqui eu estou falando aqui de você se fazer a pergunta e você observar a resposta, porque a resposta ela vai tender a ser mais assertiva do que você fazer uma pergunta direta e você receber uma resposta direta, tá entendendo? Uma outra coisa é a seguinte, né? Se para todos esses pontos que eu trouxe, para toda essa realidade, né, do quanto que você deve estar maduro para casar, a pergunta é muito simples, né? Se você de repente tem um plano B, não, mas Francisco, se não der certo, eu separo, se não der certo, eu sigo minha vida, ela segue a vida dela. Bom, se esse é o pensamento, eu carinhosamente digo a você, não siga em frente com o casamento, espere. Busque o padre da sua paróquia, busque a pastoral familiar, busque a pastoral da escuta também, eu acho que eles conseguem te ajudar, não sei de repente qual que seria o problema em si, mas se você tem algum tipo de incômodo que faz com que você repense o você casar, eu digo a você, espere. Busque seu padre, busque orientação, busque uma direção espiritual com seu pároco, que com certeza ele vai ajudar. E aí, de fato, é aqui que entra aquilo que é a realidade do Vida Duo. Assim, uma formação para casais, para noivos, para de fato ajudá-los a responder as perguntas fundamentais, as perguntas básicas, para você entender se essa pessoa com que você está se relacionando, se você está investindo corretamente, né? Ou se você está perdendo seu tempo e fazendo a outra pessoa também perder seu tempo, né? Então, assim, tem muito essa ideia da história de que a história do vamos separar porque o amor acabou, né? Então, assim, é a história do mito do amor romântico com um projeto de vida, do amor romântico com o que de fato é o amor. Aquilo que nos move primariamente, aquilo que nos move primeiro para fazer com que você se apaixone por aquela pessoa, é exatamente um negócio chamado paixão. É algo que é diferente do que é o amor, né? Isso tem sido bem falado, mas assim, é pouco vivido assim, dentro daquilo que é a realidade familiar. Então veja, você precisa fazer algumas perguntas para que você não se torne estatística. Você precisa fazer algumas perguntas para que você saiba direcionar bem a sua vida e a vida do seu cônjuge, para que vocês juntos consigam assumir o leme dessa embarcação chamada família. Porque, veja, o seu namoro lá no começo, vamos só voltar lá para o começo, ele é um ponto de partida. Aquela paixão que existiu lá no começo, ele é um ponto de partida. Mas ele não é o final, ele vai se acabar. A paixão ela vai dar uma extinguida, ela não vai resistir. Por quê? Porque a gente começa a lidar com uma outra coisa dentro daquilo que é o processo de amadurecimento, que é esse sentimento de paixão passando por uma transformação para que de fato ele seja amor. Você entra dentro daquilo que é a sua liberdade para você dizer, poxa, essa pessoa ela tem defeitos, essa pessoa ela tem problemas, né? Mas eu conheço os problemas dela e eu sei que é uma pessoa que dentro daquilo que são os defeitos, aquilo que ela tem de bom, aquilo que ela tem de virtude é muito maior. Aí sim, você começa a entrar num processo de discernimento, você começa a entender exatamente quem é essa pessoa com quem você vai casar, que de fato é exatamente isso. Ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Então, se você identifica esses defeitos dominantes através de você conhecer o seu temperamento, e você consegue fazer com que essa pessoa
você consegue fazer com que a sua visão em relação a ela seja mais clara quem é essa pessoa, aí de novo, volto lá aquele ponto, existe um movimento também da misericórdia com aquela pessoa, mas também tem que existir um movimento da boa disposição para que você consiga ajudá-lo. E aí você também de fato precisa analisar, que é exatamente um ponto fundamental do seu discernimento para o casamento. Se para todos esses pontos que eu coloquei aqui, você tem um plano B, você pensa em algo de fato, né, de sair, você nem entrou, mas você já tem um pensamento de sair, eu digo a você, né, não siga em frente. Por favor, não siga em frente. Porque vamos imaginar o seguinte, vai que você passa 6 meses casado, casada, e dentro desses 6 meses chega uma criança. O seu casamento já fracassou. Ele já estava fracassado. Aquilo que seria uma dor de resolver, que é a separação, processo de nulidade, de investigação para o processo de nulidade na igreja, entra nessa história um personagem completamente inocente e que vai colher as maiores feridas desse término, que é uma criança. Então, veja, aquilo que é a realidade própria para o casamento, aquilo que é a realidade que você vai se deparar inevitavelmente, tá? Nunca caia naquela ideia de que essa não é boa para mim, eu vou procurar outra. Esse não é bom para mim, vou procurar outro. Nunca caia nessa ideia, tá? Porque a realidade é que você sempre vai se deparar com um ser humano cheio de defeitos, tá? Kierkegaard traz uma reflexão, e aí não trazendo ele para uma comparação igual ao pensamento católico, a teologia e a filosofia católica, mas ele traz um pensamento interessante, né? Que é o seguinte, o Kierkegaard, né, só para dar uma contextualizada, né, ele foi um pastor protestante, né, pastor e teólogo protestante, que ele se deparou com um problema na época dele, né, que era falando sobre a angústia. Né? E aí ele faz desenvolve toda a sua tese, né, de pesquisa, né, de investigação. E aí ele passa por muitos pontos, porque você saiu do período da paixão, e aí você começa a entrar no período em que esse amor, né, como eu falava anteriormente, esse amor vai começar a amadurecer. Só que você nota uma falta. Você nota um pequeno incômodo, uma pequena angústia, né? Aí você vai buscar algo, você vai lá e se torna, sei lá, um comprador compulsivo. Você vai se deparar com essa angústia ali. Você vai fazer uma viagem que você nunca fez. Você vai se deparar com aquela angústia ali. Não importa o que você faça, você sempre vai se deparar com essa falta. Esse ser humano com quem você está se relacionando, essa pessoa com quem você está decidindo casar, ela também é assim. E aí o grande ponto é que essa angústia nos acompanhará sempre. Sempre. Porque aí, né, tornando aqui um pouco mais a conversa um pouco mais dentro daquilo que é o nosso caminho católico, essa falta que existe em nós, ela não pode ser completada com coisas. Essa falta que existe em nós, ela não pode ser completada com um carro, com um avião, com uma viagem, com um churrasco, com embriaguez, com desordem, com nada. Absolutamente nada vai conseguir, na expressão aqui bem psicanalítica, né? Nada vai conseguir tamponar. E se você tampona isso com algo que não é, talvez, o remédio mais adequado para essa situação, você vai criar um outro problema. Então, o que você precisa entender sobre essa outra pessoa? Ela é um ser humano cheio de virtudes, cheio de alegrias, cheio de defeitos. Assim, exatamente como você também é. Contudo, esse buraco, entre aspas, né, ele só pode ser completado por Deus. Somente Deus pode completar essa falta que todos nós sentimos. Por que eu estou trazendo esse ponto aqui, né?
Porque é muito comum que todo mundo fique olhando, achando que é o outro que está causando essa marca, essa mágoa, né? Que é o outro que está causando é, essa tristeza, que é o outro que não consegue completar. Só que você pode colocar qualquer coisa no lugar. Você pode separar, buscar uma outra pessoa, você pode buscar quem você quiser para colocar no lugar. Essa falta sempre vai existir, porque nós somos imperfeitos, nós estamos sempre, né? Agora dia 2 de novembro, né, de 2025, nós tivemos a festa na Igreja Católica, que é a festa de finados, que é a solenidade de finados. E é exatamente isso, fim, né, finados. O seu processo de amadurecimento e crescimento, ele só vai ser concluído no dia que você morrer. Enquanto vida você tiver, você está num processo onde as portas e as possibilidades para que você mude, melhore, cresça, se desenvolva, são praticamente infinitas. Existem algumas portas que são falsas, outras não são tão boas assim, mas existem possibilidades, caminhos praticamente infinitos para você seguir. Mas a grande realidade é que a gente precisa olhar para esse candidato a cônjuge, precisa entender que existe um ser humano ali. Precisa entender que talvez aquela pessoa não esteja exatamente, né, talvez num processo de maturidade adequado. E aí, de novo, aquilo que a gente, enquanto vida adulto, traz é exatamente o que a gente está discutindo aqui. Você não pode entrar num casamento buscando a si mesmo. Você não pode entrar num casamento buscando aquilo que satisfaz você. Você não pode entrar num casamento com a ideia de que a sua vontade precisa reinar sobre o outro. Você não pode entrar num casamento com a ideia de que para que você consiga fazer uma coisa, o outro tem que deixar de fazer a dele. Entenda. Não são mais duas, não é mais uma só carne, né? Não são mais duas pessoas, mas é sim uma só carne. Veja, é importante que esse ponto ele seja de fato entendido. Por quê? Porque assim, você vai se preparar, aí eu queria finalizar e dizer para vocês exatamente isso, né? O meu desejo é de ajudar vocês a se preparar para uma guerra. Mas calma. A guerra não é contra o seu cônjuge. A guerra é contra você mesmo. A guerra é contra os seus próprios defeitos. A guerra é quando você se olha no espelho e você enxerga em si o quanto que você ainda precisa mudar e amadurecer, mas você olha para o outro com um olhar de misericórdia. Aí entra aqui a questão das bem-aventuranças, lá no Evangelho de São Mateus. Mas entra sim um desejo ardente, né, de guerra contra si mesmo, né, de guerra para você não necessariamente você mudar, tá, no sentido de que você tem que entrar dentro daquilo que a expectativa, ou então dentro da moldura de perfeição do outro. Não estou falando disso, tá? Eu estou falando que você precisa aprender a enfrentar a sua falta de paciência. Você precisa aprender a enfrentar o seu próprio temperamento. Assim, tudo bem, a gente sabe que o temperamento ele é algo que, essa parte mineral da pessoa, que já nasce com você, ela vai morrer com você. Só que existe uma coisa que ele não necessariamente vai mudar completamente o seu temperamento, mas ele é um remédio suficiente e necessário para que o seu temperamento, o seu defeito dominante, ele consiga ser envergado, ele consiga ser dobrado, ele consiga ser ajustado. Ele não vai mudar, mas é como você quer pegar, por exemplo, uma madeira e para você conseguir dobrá-la, né, sem precisar cortar pedaço por pedaço, você precisa colocá-la, você precisa esquentar a madeira. E aí a madeira, depois de quente, você consegue dobrar e você consegue deixá-la maleável. O que faz isso é o seu processo de amadurecimento emocional, psíquico, mas também, sobretudo, quando você desenvolve um nome bem pequeno, mas que é fundamental e suficiente para você
mudar a sua vida, transformar, se você já é casado também, transformar a sua vida e fazer com que você viva a melhor fase do seu casamento, é algo que se chama virtude. As virtudes, elas conseguem nos ajudar e elas conseguem ser o remédio para fazer com que você melhore e você consiga vencer seu defeito dominante. Né? Então, fica aqui, né, mais uma vez, o nosso convite, né, fique conosco, né, esteja conosco durante todo esse processo, dos vídeos que a gente vai gravar daqui para frente, de todas as aulas que a gente vai postar, dentro do próprio curso de noivos também, porque a ideia é fazer com que você que é noivo, você nubente, né, que você viva, né, tudo que há de mais de graça e de bênção no seu lar, no seu casamento, é você levando de fato com seriedade que você precisa se formar, você precisa amadurecer, você precisa de um caminho que te ajude, né, nessa, sei lá, nos primeiros 12 meses, nos primeiros 24 meses de casado. Né? Só que essa preparação ela precisa acontecer antes. Né? Por isso que aqui de fato, aqui, especificamente, né, não exclusivamente, mas aqui especialmente olhando para os noivos, para que os noivos consigam se formar da maneira certa, consigam se conhecer, ter esse ponto de maturidade, e aí assim, né, consigam ir diante do altar, diante de Deus, né, e dizer com muita tranquilidade, dizer o seu sim, um para o outro e para Deus, mas com o coração mais maduro, né, com o coração mais sereno, com o coração mais preparado, né, para viver de novo. Viver essa doação em misericórdia para com seu cônjuge e fazer guerra contra si. Né? Não estou falando de violência no sentido que você tem que engolir as coisas, tá? Mas existe um jeito certo de conversar, existe um jeito certo de você fazer com que seu casamento amadureça, siga e em breve, né, já venham filhos. Né? Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.